Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passeavam à noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo as leituras proclamadas são Isaías capítulo 9, Salmo 95 e Tito capítulo 2. A liturgia da véspera do Natal do Senhor traz consigo uma carga literária um tanto que enigmática e ao mesmo tempo intrigante. Realmente, o enunciado da primeira leitura, mesmo vista por via de uma metáfora, notamos que o mundo atual em que nós vivemos, de fato, está em meio a trevas. E neste sentido, Isaías pré-anuncia a boa nova, dizendo que apareceu uma grande luz para o povo que vivia na escuridão. A segunda leitura ratifica ainda mais a boa nova de Isaías ao dizer que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ora, no Evangelho de hoje, o texto de São Lucas descortina que luz é esta que Isaías previu desde o Antigo Testamento. O texto lucano, com riquezas de detalhes, informa o grande evento religioso e histórico que mudou totalmente o rumo de toda a humanidade. Até então, o ser humano havia perdido a sua perspectiva de vida, pois ainda não tínhamos possibilidades alguma de retornar ao paraíso perdido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, devido à desobediência de ambos em relação a Deus. O contexto descrito por São Lucas, que aliás é muito detalhista, apresenta para nossa degustação alguns gêneros literários que deverão ser lidos à luz de uma verdadeira cristologia, ou seja, todo o cenário teofânico, que é muito envolvente, dentro da ótica do drama do nascimento do menino Jesus, coloca o Cristo de Deus no cerne da mensagem bíblica, que é o centro de toda a história humana e também de toda a Sagrada Escritura. Cada sinal mencionado por São Lucas traz um traço do senhorio do Cristo de Deus. Vejam que tudo foi devidamente muito bem preparado por Deus Pai quando Ele elaborou o plano de salvação desde o capítulo 3 do livro do Gênesis. O censo, o recenseamento do imperador, esse censo que ele pediu, fez então José sair
de Nazaré para se registrar na cidade de Davi. Ora, então, por esta ótica, vemos que a providência de Deus fez com que o menino Jesus nascesse em Belém, justamente a terra que todos os antigos profetizaram. Belém significa casa do pão, ou seja, Jesus precisa nascer na casa do pão. Pois como enfatiza o Evangelho de São João no capítulo 6, no discurso sobre o pão da vida, vai dizer que Jesus é o pão da vida. Ora, a manjedoura que Jesus nasce é o local que os animais se alimentam. Manjedoura é para os animais se alimentarem. Podendo ser entendido que sem este alimento vindo do céu, sem o pão do céu, nós, seres humanos, sem a presença de Deus, vivemos como animais. Desta maneira, Jesus nascido e colocado na manjedoura, ele nos alimenta como o pão descido do céu, que nos transforma em novas criaturas. Ou seja, alimentados por Deus, deixamos de ser animais e nos conformamos à imagem de Cristo. Como diz São Pedro, nos tornamos participantes da natureza divina. Uma citação da 2 Pedro 1:3. O quadro descrito deixa transparecer uma espécie de liturgia celestial, a começar do nascimento desta criança, do menino Jesus, que salvará o mundo de seus pecados. Os pastores, os cânticos, os anjos, a estrela, os reis magos, enfim, tudo aponta para um grandioso evento que está acontecendo a partir da intervenção de Deus na história da humanidade. Com efeito, os trechos bíblicos de hoje apontam para uma verdadeira obra divina em meio a todos nós. A partir de então, temos que olhar atentamente para cada uma dessas pessoas divinas. Ora, guardada as proporções, olhemos para José, olhemos para a Virgem Maria e principalmente para o menino Jesus, que é a luz pré-anunciada pelo profeta Isaías desde a primeira leitura e que é a manifestação divina citada na segunda leitura de hoje. Com tal intervenção de Deus em meio a todos nós, homens e mulheres, devemos ter ciência clara da grandiosidade deste evento religioso e histórico que vai mudar toda a história da humanidade. São Leão Magno, um papa do século V, escreveu assim: toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E ainda continua São Leão: alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Preste bem atenção, nosso Senhor veio libertar a todos. Certamente que este foi o plano redentor elaborado pelo Senhor desde o início da história da criação. Na prática religiosa e também na visão de São Leão Magno, ninguém deve se sentir uma pessoa excluída deste grande mistério de salvação. Basta todos se unirem ao menino Jesus, que nasceu hoje, ou nasceu há mais de 2000 anos atrás, em Belém. E teremos então, novamente, uma nova vida, um novo nascimento em nosso lar. A luz que nos ilumina neste vale de escuridão, como disse Isaías na primeira leitura de hoje. É fato, a fonte salvadora do Natal do Senhor é para todas as famílias sem distinção. Portanto, temos que nos unir ao menino Jesus, que é a origem fontal de toda a graça de Deus e da vida eterna. No tempo do Natal,
Deixe o menino Jesus encontrar um espaço adequado em sua vida e em seu lar. Não deixe para ele um espaço qualquer, que apenas talvez tenha sobrado ou sobrou em sua vida. Não, não faça isso. Jesus não quer o nosso resto, mas ao contrário disso, não tenha receio de reservar o melhor local em seu coração, em sua mente, em sua alma, na sua vida diária, no seu lar, a fim de que ele entre em sua vida e em seu lar e estabeleça uma morada perpétua. Deus abençoe você e toda a sua família.